Fala, domadores, André Atier por aqui e no vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem aqui na internet. Quanto tempo leva para a gente criar um novo hábito? Ou se a gente mudar um pouquinho essa pergunta, quanto tempo leva para a gente eliminar um hábito um hábito nocivo que a gente não quer para a nossa vida? E para explicar tudo isso, para responder essa pergunta, eu dividi esse vídeo em 3 partes. E na primeira parte eu vou falar em relação aos tempos que as pessoas falam, que a gente mais vê na internet ou mesmo em livros, né? Será que a gente consegue formar um novo hábito em 21 dias? Outro número que a gente vê bastante são 66 dias. Será que a gente consegue efetivamente formar um novo hábito depois de 66 dias ou 21 que seja? Essa é a primeira parte do vídeo. Na segunda parte eu vou falar sobre 3 fatores que são necessários para a formação de um novo hábito. Do que depende a formação? Se você quer criar um novo hábito ou se você quer eliminar um hábito nocivo, quais são os fatores que influenciam nessa mudança que você quer para a sua vida? São 3 e eu vou falar sobre isso, sobre esses fatores nesse vídeo. E na terceira e última parte, eu vou lançar aqui um desafio para você que quer criar um novo hábito. A gente vai lançar um desafio, você vai me dar o seu feedback para saber se efetivamente você conseguiu ou não criar esse hábito. Valeu? Então fica comigo aqui até o final para a gente trabalhar junto nessa criação de um novo hábito ou, se você que preferir, eliminar um hábito nocivo para você. Bora? Bom, vamos lá então, vou começar fazendo algumas perguntas para você. Pensa aí, pensa, não precisa responder aqui não, mas pensa com você, presta atenção. Imagina que você tinha o hábito de comer chocolate depois das refeições. E aí você conseguiu eliminar esse hábito. Por um tempo você conseguiu largar. Só que depois de um tempo, você começa a comer novamente o chocolate. Então você começa aos poucos, comendo um tablete, e você, ao final do almoço, dia após dia, você começa a comer o chocolate novamente. Quanto tempo você acha que você volta àquele antigo hábito de comer esse doce ao final das refeições? 2 dias? 3 dias? 1 semana? Vai de cada um aí. Quanto tempo você acha? Agora vamos fazer o inverso. Imagine que você queira largar esse hábito, eliminar esse hábito nocivo. Quanto tempo você acha que vai demorar para você conseguir eliminar a sobremesa ou o chocolate das suas refeições, após ao final das refeições? Quanto tempo você acha que leva? 10, 20, 30? Com certeza vai levar mais tempo você eliminar esse hábito do que você adquirir esse hábito novamente, certo? Então a gente já começa a ver aí que a gente fixar um número de dias para formação de hábitos ou para você criar um novo hábito já é uma ideia meio errada. Aí você pode falar para mim, então André, então eu entendi. Para a gente criar um novo hábito é muito mais fácil a gente criar um novo hábito do que eliminar. Calma lá, a gente generalizar é muito complicado, porque presta atenção. Imagina agora você querendo criar o hábito de praticar atividade física. Quanto tempo, não sei se você já tentou ou não, eu consegui criar esse hábito depois de muito tempo, mas quanto tempo você acha que levaria para você criar o hábito de praticar atividade física, de ir para a academia dia após dia? 1 mês? 2 meses? 3 meses? Para esse comportamento se tornar um hábito, quanto tempo você acha? Agora imagina que você pegou esse hábito, adquiriu esse novo hábito de frequentar a academia. Quanto tempo você acha que esse hábito seria eliminado? Você ficando em casa com preguiça, acordou um dia chovendo, ou aquele friozinho, né? Acordou, ou está assistindo uma série no Netflix e você tem que ir para a academia, aí você deixa de lado. Quanto tempo você acha que você eliminaria esse hábito de frequentar a academia dia após dia? Com certeza, menos dias do que você levaria para adquirir esse hábito. Então, percebe também que é uma ideia errada você falar que adquirir um novo hábito é muito mais fácil do que você eliminar. Começa por aí as confusões. Vamos primeiro falar então em relação aos dias. Eu dei esses 2 exemplos para você entender que a gente fixar um número de dias para você formar um novo hábito ou para você eliminar
você não pode, é muito difícil você fixar esses dias. É uma ideia errada das pessoas, transforme um comportamento em um hábito em 21 dias. Será mesmo? Aliás, da onde veio essa ideia? Vamos falar primeiro sobre os 21 dias. Da onde veio essa ideia dos 21 dias? Pelo que se sabe, essa ideia veio de um livro de um cirurgião plástico chamado Maxwell Maltz. O livro é Liberte Sua Personalidade. Ele escreveu esse livro por volta de 1960 e esse livro, nesse livro ele fala o seguinte, ele, como era cirurgião plástico, ele tinha muita experiência com os pacientes. Então ele percebeu que os pacientes dele, depois de passarem por algum procedimento, ou de uma cirurgia no nariz, ou uma amputação de orelha, braço, perna, o que seja, depois de passarem por um procedimento, eles levavam no mínimo 21 dias para se adaptarem às novas condições, a essa mudança. Então presta atenção, o cirurgião plástico, ele verificou durante a experiência dele, ele não publicou isso em artigo científico nenhum, experiência pessoal dele, que os pacientes que passavam por procedimentos cirúrgicos levavam no mínimo 21 dias para se adaptarem às mudanças. E aí a gente vê o problema do que acontece da gente querer generalizar a adaptação desses pacientes, que é algo específico, com todos os comportamentos que você queira adquirir. Você não pode querer generalizar algo, uma experiência específica, para algo mais genérico. Então, em relação aos pacientes, ele percebeu que eles levavam no mínimo, e ele não falou especificamente 21 dias, não, no mínimo 21 dias para se adaptarem às mudanças, para eles se adaptarem. Então, você querer trazer esses 21 dias para qualquer comportamento é muito difícil, é muito complicado você querer trazer. Só que naquela época, 1950, 1960, virou uma espécie de telefone sem fio. As pessoas leram aquele livro, foi um livro muito vendido e começou um falar para o outro que consegue mudar o comportamento em 21 dias. Vamos formar até esse telefone sem fio, né? O que era algo específico virou algo genérico. Você consegue formar um novo hábito em 21 dias. E ele não falou, eu já frisei isso, ele não falou que consegue em 21 dias. Os pacientes dele se adaptavam em 21 dias, não, era no mínimo em 21 dias. Então, a gente vê que essa ideia dos 21 dias, esquece. Tá? Então, pelo que se sabe, provavelmente foi baseado nesse livro de Maxwell Maltz. E existe um outro número que a gente vê também na internet, a gente vê em alguns livros, que fala que para você formar um novo hábito, você tem que levar no mínimo 66 dias. Da onde vem esse número? Na verdade, esse número vem de um estudo científico onde as pesquisadoras elas realmente pegaram um grupo de pessoas e mensuraram quanto tempo elas levavam para criar um novo hábito, ok? E elas perceberam, as pesquisadoras da University College of London, se eu não me engano, tá? Elas perceberam que a variação da formação de hábitos, esse grupo de pessoas que participou do estudo, levou de no mínimo 18 dias, até 254 dias. Aí a gente começa a ver alguns problemas nesse estudo científico. Não que o estudo seja ruim, o estudo é excelente, mas você querer também fixar um número de dias sendo a média desse estudo é complicado. Por quê? Por conta de 3 fatores. Primeiro, a quantidade, os hábitos que as pesquisadoras propuseram para as pessoas era uma quantidade limitada de hábitos, não tinham muitos hábitos. Então a variedade dos hábitos era muito pequena. Segundo problema, o grupo do estudo, o grupo das pessoas que participaram, né, do estudo, era também muito reduzido, eram 96 pessoas que participaram, um grupo muito pequeno. E o terceiro ponto que a gente vê, o problema de você querer fixar 66 dias
para a formação de um novo hábito é que, se você observar a variação de pessoas, a variação da quantidade de dias que levaram, do que as pessoas levaram para formar um novo hábito, foi muito grande. Algumas pessoas levaram 18 dias, outras levaram 254. É uma variação muito grande, os extremos estão muito distantes. Diferente de você fazer um estudo, por exemplo, e concluir que as pessoas levaram de 60 a 70 dias para formar um hábito. A variação é bem pequena, você aí poderia concluir que a média de 66, 65 dias seria uma média válida. Porém, as próprias pesquisadoras perceberam que essa variação é muito grande e elas não puderam, a gente não pode concluir, elas verificaram isso, que você querer fixar 66 dias para formar um novo hábito é uma média válida. Não. E por isso que o estudo também, a gente fala, né, que o estudo é muito bom, porque concluiu exatamente isso. Você querer fixar um número de dias, não tem como, principalmente por esses 3 pontos, como eu disse. A quantidade de pessoas era pequena, a variação de hábitos era pequena também, e a variação dos resultados era muito grande. Você pegar uma média de 18 e 254 e fixar em 66, é muito... Não dá para você afirmar que realmente em 66 dias você forma um hábito. Esse é o primeiro ponto. Então, para a gente concluir, quanto tempo leva para você formar um hábito? Depende. Depende do que, André? De 3 fatores. Essa é a segunda parte do nosso vídeo. Depende de 3 fatores que eu vou explicar aqui para você. Quando eu fiz aquela pergunta, lembra que eu fiz aquela pergunta para você lá no começo? Quanto tempo leva para você formar um hábito de comer chocolate depois das refeições? Talvez leve 1 semana, 2 dias, 3 dias, o que seja. E quanto tempo leva para você eliminar esse hábito? Talvez 1 mês, 2 meses, o que seja. E aí eu mudei para atividade física, lembra? Então o primeiro ponto, nota aí, o primeiro ponto que depende, do que depende a formação do hábito é do comportamento, dos seus afetos e das suas cognições. Se você quer mudar um comportamento, então depende do comportamento e dependendo do comportamento, você vai levar ou mais ou menos dias para formar um novo hábito. Então o primeiro aspecto que você tem que tomar, tem que estar ciente, tem que levar em consideração é o seu comportamento, a rotina que você quer mudar. Quer praticar atividade física, quer deixar de comer chocolate, quer parar de fumar, quer começar a andar de bicicleta, o que seja. Então depende do comportamento que você quer adotar, da sua rotina. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segundo aspecto de que depende a formação de um hábito, da individualidade de cada um. Nós somos diferentes uns dos outros. Cada pessoa tem uma personalidade. Cada pessoa tem uma experiência de vida, cada pessoa tem uma genética diferente. Então, talvez, para mim, adquirir um hábito de frequentar a academia, praticar atividade física, seja mais fácil do que para você. Talvez. Ou talvez para você seja muito mais fácil do que para mim. Cada pessoa tem uma força de vontade, tem um autocontrole que depende da sua personalidade, depende muito da personalidade da pessoa, depende da experiência de vida, tudo que você viu, sentiu, ouviu desde a sua infância, que está aí armazenado no seu cérebro, na sua mente, depende da sua genética. Então, segundo ponto, que depende a formação do hábito depende da individualidade de cada um. Então vamos lá. Quanto tempo leva para a gente formar um hábito? Depende. Primeiro, do quê? Do comportamento, da rotina que você quer adotar. Segundo, depende do quê? Da individualidade de cada um. Só que tem um terceiro ponto. Tem um terceiro ponto aqui, que é do que depende a formação de um novo hábito, ou formação, ou se você quiser, eliminar um novo hábito, tá bom? Eliminar um hábito antigo, um hábito nocivo para a sua vida. Terceiro ponto, depende do ambiente. Você já ouviu aquela frase, né? Você é a média das 5 pessoas com que você mais convive?
o ambiente é contagioso. Se você convive com pessoas que praticam atividade física, provavelmente você adquirir esse hábito seja muito mais fácil do que se você convive com pessoas que são sedentárias. Existem estudos científicos que comprovam isso, que o ambiente ele é contagioso. Se você convive junto com pessoas que são obesas, a tendência é que você também siga o comportamento, os hábitos dessas pessoas. O ambiente ele é contagioso no bom sentido, tá? Então você é influenciado pelo ambiente à sua volta, pelas pessoas com que você convive. Então, aqui a gente está para responder de uma vez por todas. Quando você ouvir essa pergunta, quanto tempo leva para você formar um novo hábito ou para você eliminar um hábito antigo? Depende. Depende do que, André? Depende do quê? De 3 fatores. Primeiro, da rotina que você quer mudar, do comportamento que você quer adotar ou eliminar. Segundo, da individualidade de cada um, da sua experiência de vida, da sua personalidade, da sua genética. E terceiro, depende do ambiente que você convive. Então esquece essas fórmulas mágicas. Vamos formar um novo hábito em 21 dias. Vai formar em 66 dias. Esquece. Uma coisa é certa. E aliás, a gente tem o desafio que eu vou falar para você aqui, logo depois aqui do vídeo, tá? Uma coisa é certa. Presta atenção. Para você, quanto mais você adota determinado comportamento, menor é a força de vontade ou o autocontrole que você vai ter que gastar para executar aquele comportamento. Tipo assim, você vai começar a frequentar a academia. Nos primeiros dias você vai gastar muita energia, é um saco, parece que mas você tem bastante energia, tá? Então você precisa de bastante força de vontade para você começar. Só que a partir do momento que você vai adotando esse comportamento se torna repetido, a quantidade de força de vontade ela vai descendo. Por quê? O comportamento, de certa forma, ele vai se automatizando. Em 21 dias forma um hábito, de 60 dias... Não, ele vai automatizando. Isso pode ter certeza. A cada dia que passa que você executa determinado comportamento, ele vai se tornando mais fácil. As conexões neuronais se tornam mais fortes. Você precisa gastar menos energia para adotar aquele comportamento. Então, pode ter certeza, a energia que você gasta no primeiro dia, ela é muito maior do que a energia que você vai gastar no 21º dia, por exemplo, se você adotar dia após dia aquele comportamento. Valeu? E antes da gente falar sobre o desafio, presta atenção. Se você está gostando dos conteúdos aqui do canal, sobre neurociência, sobre hipnose, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, eu posto um vídeo novo aqui. Só que tem algumas pessoas que não recebem, não ficam sabendo que eu postei o vídeo. Então, se você está gostando, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho aqui para você ficar sabendo quando eu postar um vídeo novo, para você receber a notificação de cada vídeo novo que eu postar aqui. Eu estou postando não só conteúdos, sempre conteúdo sobre hipnose e neurociência, mas sobre sono, ansiedade. Estou postando partes do show aqui, melhores momentos do show de hipnose cômica magicamente. Então, se você quiser receber as notificações, se você quer ser avisado ou avisada sempre que eu postar um vídeo novo, se inscreve e ativa o sininho, porque tenho certeza que você vai adorar os conteúdos. E não esquece, se está gostando do vídeo, deixa aqui seu like, que isso aí ajuda demais mais pessoas, a esse conteúdo chegar para mais pessoas aqui do YouTube. Então vamos agora para o desafio. Eu vou lançar esse desafio e eu vou querer depois um feedback de cada um de vocês, tá? Primeiro de tudo, você vai escolher um hábito que você quer adotar. Escolhe um hábito que você quer adotar. Quer ir para academia? Quer deixar de comer doce ou chocolate, o que seja? Escolhe um hábito que você quer adotar ou que você quer eliminar. Tá bom? Então escolhe. O hábito simples não precisa ser muito grandioso, tá? Não precisa ser algo grandioso. Por exemplo, eu quero assim que eu acordar,
deixar de pegar o celular e tomar água logo que eu acordar. Pronto, é um comportamento simples. Começa pequeno, não precisa começar com coisas grandiosas. Nós somos a soma dos nossos pequenos hábitos. Pega um hábito pequeno, começa, não precisa ser grandioso, como eu disse, não me canso de falar. Então, quer começar a tomar água assim que acordar? Pronto, anota isso aí. Então, pega um hábito que você quer adotar ou que você quer eliminar e se compromete com você mesmo e com todos nós aqui, escrevendo aqui nos comentários qual que é o hábito que você quer adotar ou qual que é o hábito que você quer eliminar. Deixe o seu compromisso aqui nos comentários. Isso é muito importante. Quando você se compromete publicamente, a chance de você conseguir efetivamente adotar aquele comportamento ou eliminar aquele comportamento é muito mais fácil. Então, pega esse comportamento que você quer, esse hábito que você quer criar ou que você quer eliminar e já escreve aqui nos comentários. Escreve qual que é o comportamento. Primeira parte. Segunda parte do desafio. A gente vai contar 30 dias. Vamos fazer de um mês, tá? 30 dias. 30 dias. E você, ao final de um mês, você vai escrever aqui nos comentários se você conseguiu, dia após dia, cumprir a sua meta, o seu objetivo e se aquele comportamento se tornou um hábito ou se você conseguiu eliminar o hábito. Ah, André, como que eu vou saber que eu adotei e se transformou num hábito? Espera aí. Simples, ó. Quando você perceber que aquilo se tornou algo automático, quando você acordar de manhã e automaticamente, por exemplo, você for para a cozinha, você nem perceber. Como escovar os dentes? Muitas pessoas acordam de manhã, vai lá direto. Quando você vai ver, você já está escovando os dentes, sem perceber. Então, aí você sabe que formou um novo hábito, quando ele se torna automático. Por exemplo, você quer adotar o hábito de ir para a academia. Quando você acordar, procura sempre fazer, logicamente, nos mesmos horários, tá? Para quem quiser o hábito de academia, por exemplo. Procura fazer sempre os mesmos horários. Porque chega naquele determinado horário, seu corpo começa a pedir. Seu corpo começa a pedir para ir para a academia. Então, primeira parte, então, vamos lá para o desafio. Você vai escrever aqui, se comprometer publicamente qual que é o comportamento que você quer adotar ou qual que é o comportamento que você quer eliminar. Depois dos 30 dias, você vai escrever aqui nos comentários se aquele comportamento se tornou um hábito, se você conseguiu efetivamente cumprir os seus 30 dias ou se ainda não se tornou um hábito, mas está mais fácil de você adotar aquele comportamento. Como eu disse, depois de 30 dias, com certeza a sua força de vontade, o seu autocontrole para resistir à tentação vai ser muito menor do que nos primeiros dias. Valeu? Ó, tamo junto? Vamos se comprometer nessa?